não é a habitação de Deus. É uma bagunça. Bom dia, irmãos! Hoje vamos continuar nosso assunto sobre a igreja verdadeira. A igreja que Deus constrói e não homem. A igreja que é o corpo de Cristo. O lugar onde Deus habita e não somente visita. Uma das coisas que descobrimos ao investigar este assunto é que nós somos o corpo de Cristo. Vamos ler 2 versículos juntos. Nós lemos em Efésios 1:22, e foi-lhe dado ser o cabeça sobre todas as coisas para a igreja. Colossenses 1:18, ele é a cabeça do corpo, ou seja, a igreja. Então, Deus Pai deu para que Jesus seja o cabeça sobre todas as coisas na igreja. Aqui achamos uma analogia muito interessante, muito importante. Vamos pensar agora sobre nosso corpo físico. Nosso corpo é guiado pela nossa cabeça. É a cabeça que direciona nossos movimentos, nosso falar e tudo que o corpo faz. Agora vamos imaginar um corpo que perdeu a liderança da cabeça. Pode ser um corpo paralisado, pode ser uma pessoa sem movimento nenhum, ou pode ser um corpo descontrolado, espástico. Um braço fazendo uma coisa, outro braço fazendo outra, uma perna indo para sul, outra perna indo para norte. Rapaz, uma coisa monstruosa. Quando a cabeça perde controle sobre o corpo, nós temos uma coisa inútil ou coisa feia. Então, como pode nós aplicar isso ao corpo de Cristo? Deus desenhou as coisas para que Jesus lidera todo o movimento do corpo dele. Isso significa que ele tem que direcionar e guiar todo membro do corpo dele. Uau! Jesus guiando os movimentos, o pensar, o falar, o andar, o agir de todo membro do corpo de Cristo. Nesta maneira, o corpo começa a ser uma expressão do cabeça. Ele começa a se andar e falar e se revelar por meio do corpo dele. A igreja foi desenhada a ser uma expressão de Deus vivo, um corpo em que Cristo habita, anda, age, fala. Aleluia! Que coisa gloriosa! Todos os membros do corpo de Cristo em contato íntimo com a cabeça, que é Jesus, e Ele conduzindo as vidas deles todo dia. E por meio deles, se revelando ao mundo em redor deles. Jesus tendo um meio, por meio de qual Ele pode falar e agir. Que coisa gloriosa, irmãos! Nós sendo uma expressão de Deus. Mas, na prática, isso não acontece, como vocês bem sabem. Hoje em dia, infelizmente, são poucos dos crentes que têm intimidade com Deus. E assim são guiados por Ele, preenchidos com Ele e sendo uma expressão da vida dele. Tem pouco disso, irmão.
tem pouco disso. Não é a habitação de Deus. É uma bagunça. Então, para compensar deste problema, tem muita gente substituindo esta vida para organização. Pessoas estão montando grupos organizados, onde pessoas que não têm noção como seguir Jesus pessoalmente fazem parte e dão uma aparência de algo em andamento, algo vivo. Mas, de fato, é uma organização humana com traços, com trajes de cristianismo, disfarçado como o corpo de Cristo. Parece que tem alguma coisa acontecendo, algo vivo, mas no fundo do fundo, os membros não estão seguindo Jesus no dia a dia, pessoalmente. Então, a liderança providencia um tipo de madeiramento onde pessoas podem pendurar suas vidas e fingir que estão seguindo Jesus, porque estão frequentando, dizimando, participando e todas essas coisas assim. Mas o corpo real, onde Deus mora, é diferente que isso. Se você quer construir a casa de Deus verdadeira, você tem que trabalhar com pessoas, com indivíduos. Jesus nos instruiu fazer discípulos. Como que está fazer um discípulo? É assim, você ajuda uma pessoa a entrar em contato com Jesus, conhecer Ele pessoalmente e saber como ouvir dele e seguir Ele. Você ajuda Ele a tirar da vida dele todos os impedimentos, todo o pecado, toda resistência, toda rebeldia, toda independência e ajuda ele a ser um discípulo de Jesus. Olha só, não seu discípulo não. Não ouvindo você e obedecendo você. Ele tem que ter intimidade com Jesus e saber ouvir e seguir Ele. Nesta maneira, você faz um discípulo. Jesus tem que ser o cabeça sobre todas as coisas. Se Ele não é o Senhor da sua vida, você não é um discípulo. Você não é uma ovelha. Quando você começa a tentar construir a igreja verdadeira e começar a tentar ajudar pessoas, nesta maneira, estreitar um relacionamento com Deus, de repente você vai encontrar muito joio, muito bode, muita gente rebelde, resistente, desinteressadas. Você vai encontrar uns problemas sérios. Tem muita gente trazida a Cristo sem base, sem arrependimento, sem uma noção que significa seguir o Senhor. Eles fazem uma oração, talvez, ou vão para frente, levantar sua mão, e de repente são declarados crentes. Tem um versículo, se você confessar sua boca, Senhor Jesus, ou Jesus é o Senhor. Olha só, esta palavra grega, confessar, também pode ser traduzida fazer um pacto, entrar em um compromisso, fazer um pacto solene, sério com Deus, para tomar Ele como seu Senhor.
Se você não tem Jesus como seu Senhor, você não é ovelha. Você é bode. Você é joio. Você é independente. No Brasil hoje não temos escravos, por assim dizer. Não tem a cultura de obediência total a um mestre. Mas quando recebemos Jesus, recebemos Ele como Ele é. Ele é o Senhor Jesus. Temos que receber Ele como nosso mestre, como nossa cabeça, como nosso líder. Ele é a cabeça sobre todas as coisas, sobre todo membro do corpo. E se não estamos andando sob a liderança de Jesus, não somos discípulos. Somos desviados. Somos rebeldes. Não importa se você está frequentando um grupo e submetendo à liderança humana. Se você não está seguindo Jesus todo dia em sua vida, você é um rebelde. Há um versículo que disse: sem santidade ninguém verá a Deus. Esta tradução é muito pobre. Por quê? Não é realmente verdade. Todo mundo com santidade, sem santidade, vai encarar Deus um belo dia. Vai ver mesmo. Sem preparo, com preparo, vão encarar Deus vivo. Mas há uma outra tradução melhor, que fala o seguinte: sem santidade, ninguém vai conhecer Deus intimamente por experiência. Aqui, irmãos, é uma chave. Nós temos que conhecer Jesus intimamente, por experiência. Ele falou: minhas ovelhas reconhecem minha voz. Como você vai reconhecer a voz de alguém com quem você não tem intimidade? Você tem que ter um relacionamento íntimo com o Senhor e conhecer Ele verdadeiramente, profundamente. De acordar, você tem que buscar Ele. Antes de deitar, você tem que buscar Ele. Durante o dia, você tem que ser atento a Ele, para Ele te guiar e orientar. Oh, David, não tem nada disso não. Nós repetimos oração de fé. E dali para frente, Deus nos considera justos. Porque nós cremos. Olha só, irmãos, no Novo Testamento, a palavra descrença e desobediência são a mesma palavra. É a mesma palavra. Desobediência e descrença anda mal dada. Se você vai andar em fé, você tem que ouvir do Senhor e obedecer. Por exemplo, um dia, depois você conhecer o Senhor realmente e começar a andar com Ele, Ele fala o seguinte: meu filho, para de fazer sexo com seu namorado, com sua namorada, não me agrada. É uma ofensa para mim. E você? Que isso? Não, eu sou justo, eu cria. Eu falei a oração, eu levantei minha mão, Deus me acha justo, não importa o que eu faço. A igreja está cheia de tal bobagem, tanta mentira assim. Se você vai conhecer Deus intimamente por experiência, você tem que ser obediente. Você tem que respeitar o que Ele fala, o que Ele quer. Irmãos, esse é um assunto sério. É muito difícil lidar com pessoas, ajudar pessoas
chegar a ser um discípulo de Jesus. Porque tem tanta gente na igreja mal convertida. Você vai começar a tocar neste assunto com eles, tocar na vida deles, você vai descobrir uma gama de rebeldia, de resistência, de dificuldade. Eles não estão preparadas para submeter a Jesus. Não estão preparadas para morrer para si mesmo. Não estão preparados para carregar a cruz. Não estão querendo ser um sacerdote que busca Deus todo dia, que submete a Ele, que serve Ele, que tem uma vida dedicada a servir o corpo dele. Tem pouco desta gente que se diz crente hoje, que quer alguma coisa deste jeito. Eles querem bênção, cura, soluções para seus problemas. Eles querem riqueza, eles querem tempos gostosos com outros. Existe tal coisa, existe cura, existe bênção. Amém. Quem não gosta disso? Mas para obter tudo que Deus tem para você, tem sua responsabilidade ao respeito de Deus. Você tem que ser um discípulo. Você tem que saber obedecer. Você tem que saber entregar sua vida a Ele. Como Ele vai trabalhar em sua vida se você ainda é o mestre? Se você quer conduzir sua vida, onde tem espaço para o Senhor Jesus em sua vida? Muitos crentes estão se iludindo, se enganando, pensando que eu frequento, eu obedeço meus líderes, eu faço o que a igreja diz que eu devo fazer, então estou bem. Mas a única maneira de estar bem com Deus é estar bem com Deus, aproximando Ele, deixando Ele perscrutar sua vida, examinar profundamente sua vida e tratar qualquer pecado, resistência e rebeldia que ele acha lá dentro. Irmãos, a igreja verdadeira, onde Deus habita, tem uma cabeça e ela obedece, ela ouve a voz do pastor e o segue. Irmãos, não deixe que uma religião cristã substitui para um relacionamento íntimo com Cristo. Você está sendo roubado, enganado, porque tem riquezas ilimitadas na pessoa de Cristo. Mas para obter elas, você tem que chegar a Ele. Deixa Ele limpar sua vida. Deixa Ele expor pecado. Deixa Ele estabelecer o reino dEle dentro de você, para que você se torne um discípulo, um servo. E sua vida não pertence a si mais, mas está sendo orientado e governado por outra pessoa, que é Jesus. Nós fomos comprados para um preço alto. Comprados. Você foi comprado. Você recebeu Jesus, você não pertence mais a si mesmo. Você foi comprado por outra pessoa, que agora é seu mestre. Irmãos, chega de ser bode, joio, rebelde, independente. Chega, irmãos. Vamos conhecer Deus intimamente, por experiência, para que Ele pode viver em nós, entre nós
e por meio de nós cumprir seus propósitos aqui na terra. Amém, irmãos? Deus te abençoe.